Opa, e aí pessoal, beleza? Eu tava na frente desse gráfico aqui, ó. Falei, eu vou mostrar pra pessoa que tá iniciando, né? Pra ele não se apegar muito em setups, entendeu? Ele lê mesmo o que tá acontecendo no preço, você entendeu? Por quê? Porque tem algumas explicações aí nos YouTube da vida aí. E não tá errado, os professores estão explicando o básico. Eles explicam que a abertura do comando, ela é forte. Principalmente um comando que inicia uma tendência de alta, né? Porque ó, isso aqui é um comando, é uma vela de força. O preço entra aqui, ó, a compra entra aqui empurrando e ele já abre rompendo e continua de comando. Vela de força, vela de força. Esse preço aqui, ó, ele vem aqui, ó, ele toca aqui, ó, retrai, fica dentro. O cara fica aguardando o preço vir aqui buscar a abertura do comando no pico, né? Ele não se sabe se ele veio também, né? Você entendeu? Mas são ensinamentos, né? O que que eu, assim, tipo assim, o que que acontece, ó? Essa vela aqui desceu, ó, rompeu os dois comandos, né? Ó, ela rompe os dois comandos. O preço demonstrou fraqueza aqui dentro, ó, a última venda. Ele desce muito forte, rompe uma vela de força, duas velas de força. Deixa o interesse, ó. E aí também tem alguns ensinamentos, ó. Ele rompe de corpo, tá? Ó, tem alguns ensinamentos. O preço rompeu o comando, rompeu duas velas de força, né? Ó. Aí o cara ensina aqui, ó. Se o preço vir aqui, ó, e tocar aqui na abertura do comando aqui, ó, apesar que ficou muito perto, né? O cara entra para ele pagar uma retração, ele não pagou, ele voltou para dentro do comando, tá vendo? Volta para dentro do comando, ó. Fica aqui dentro dessa região de reversão. O preço rompe para baixo o comando de novo, ó. Rompeu de novo o comando para baixo. Agora ele volta, ó, e fica embaixo do comando. Só que ele entrou aqui dentro dessa região aqui, ó. Então você não tem segurança para ele nascer, para ele que ele foi, ó, ele reverteu, toca, mas ele não toca na abertura, tá vendo? Fica um pouco arriscado, né? É um comando, ó, ele fica embaixo dessa região, mas fica dentro dessa região e ele não tocou aqui também na abertura. Porque se ele vem aqui, ó, vamos lá, vamos supor um exemplo. Ele nasce aqui, ó, ele toca aqui, ó, aqui, retrai e fica embaixo, tanto dessa região quanto do comando aqui, ó. Você pode aguardar ele vir aqui e tentar sair tanto desse pavio quanto dessa região. Ele tende a pagar uma retração, mas ele é um comando. Ele é um comando, um preço novo, ele é um preço novo, é um comando e é uma vela expressiva perante a última compra. Então existem riscos, né? Mas, você entendeu? Agora aqui é o seguinte, ó, que você tem uma segurança maior. Por quê? Porque quando esse preço fecha, você tem que entender isso, esse preço fechou, nasce um comando, uma vela de força, uma nova posição. Por que nova posição? Porque ela vem de uma reversão, o preço já reverteu e se posicionou e rompeu os últimos preços, rompe. Quando esse preço nasce aqui, ó, essa aqui é a primeira ação de compra depois de um rompimento que vem de um preço novo. E ele é realmente um preço novo, por quê? Porque a última venda fecha, ela fecha, nasce um comando e já rompe os últimos preços. Quando ele rompe, o preço age para compra primeiro. Essa é a primeira ação de compra que vem de rompimento com o preço novo. Aqui, ó, você que está iniciando. Quando esse preço nasce aqui e sobe, esse que foi o máximo que a compra atingiu depois de um rompimento que vem de um preço novo. Essa é a primeira ação de compra, foi o máximo que ela chegou aqui, ó. Então aqui, ó, é defesa da venda, você entendeu? É defesa da venda. E quando o preço age, ó, ele tenta sair, retrai, reverte, agora é o primeiro pavio para cima, é o primeiro registro de compra de reversão, que ele reverteu o preço. Então realmente você vê que você tem venda aqui, ó.
É o primeiro registro para cima, a defesa da venda, e agora ele é o primeiro pavio de reversão. Por quê? Porque ó, o preço rompe, a compra tenta agir, retrai, quando ela tenta agir, ela reverte. Então, a partir daqui, o preço só cai. Beleza? Aí aqui é o seguinte, ó. O preço nasce aqui, ó, e sente a venda, ó. Ele faz uma pressão de baixa perante esse primeiro pavio de venda. Tá vendo? Ó, esse pavio aqui é o seguinte, ó, ele nasceu aqui, ó, ele foi lá em cima, sentiu a venda, veio, ó, e retraiu. Agora, quando ele fecha o preço aí, ó, o preço demonstra interesse na venda, ó. Ele faz uma pressão de baixa perante o interesse, perante o primeiro registro, perante o último pavio, ele faz uma pressão. Quando ele faz essa pressão, ele sobe, ele até rompe a região, ó, só que ele fecha e dá um gap dentro do primeiro registro de reversão, que é o primeiro pavio de compra, foi o máximo onde a compra atingiu. Ela rompeu, só que ela fecha e o preço dá um gap dentro deles, ó, bem dentro. Aí essa vela aqui tem que ser venda. Então você está entendendo o seguinte, ó, e não é só isso. Aqui nota-se que o preço lateralizou, já desce rompendo a ação mais forte de compra, que seria comando, que saiu dessa região, outro comando que saiu dessa região, a compra tentando agir com força, só que o preço lateralizou, né? Aqui ele deu uma lateralização, é como se ele tivesse dado uma indecisão, vamos dizer assim, você entendeu? Assim, ó, é como se ele tivesse, ó, ele age na compra forte, continua forte, só que quando ele chega nessa região aqui, ó, ele fica, ó, indeciso e reverte, mantém-se dentro da região e agora ele age rompendo tudo. Então ele forma aqui, ó, topos duplos. Agora ele forma um topo abaixo de topo, né? Ó, aqui, ó. Aqui, ó, você tem um último topo e depois você tem um topo mais baixo e percebe-se que agora ele forma um topo ainda mais baixo. Então você tem a segurança que o preço está realmente caindo. Quando ele cai, ele rompe a região já de um novo preço. Por que novo? Porque o preço nasceu novo. Ele fecha aqui e abre um preço novo. Quando ele nasce rompendo, essa é a primeira ação de compra da região. A compra, o preço veio, rompeu, a compra fez isso, aqui foi o máximo que ela atingiu. E retraiu. Quando ela tenta agir de novo, ela reverte o preço. Ó. Reverte. É uma velinha pequena, mas reverteu. Pressão vem, entre aspas, ela travou. Porque ela rompeu, vai fecha e o preço dá um gap dentro. Ó. Essa vela aqui tem que ser vermelha por tudo. Pelo preço ter lateralizado, desceu rompendo as regiões, formou um fundo, um topo abaixo do último topo mais alto, né? Já forma, né? Ó, quando ele desce rompendo, quando ele desce rompendo, ele tenta agir e já rompe de novo, ó, e já formou um topinho abaixo do topo mais alto. E aqui a compra vem agir de novo, ela forma outro topo ainda mais baixo, já com vela de força. Você entendeu? Que vem rompendo aqui. Então você está lendo o preço. Você vai esperar o preço demonstrar uma fraqueza embaixo da região rompida. Ó, ele demonstrou uma fraqueza embaixo da região rompida. A compra tenta sair, retrai e reverte. Agora ela veio. Aqui também daria para fazer uma comprinha, ó. Quer ver, ó? Ó. Aqui você fez uma venda, mas antes, se você estiver atento, você faria uma compra aqui, ó. Ó. A comprinha aqui. Por quê? Porque esse preço age muito forte, rompendo regiões, retrai e reverte. Beleza. O preço, ó, ele sobe, tenta sair, tá vendo? Ele toca no pavio aqui, ó. Toca no pavio aqui, ó, e retrai. Ele toca e retrai. É um pouco arriscado, porque você está contra a tendência, mas você está vendo isso aqui, ó. O preço desceu muito forte antes. Uma vela muito expressiva, um preço novo, um velão, a venda. Aí o preço reverteu. Quando ele vem agir na venda, ó, ele não consegue sair da região. Ó, ele toca e retrai.
Caso ele nasce e venha primeiro para baixo, você tem compra aqui nessa região aqui, ó. Porque você tem um preço que reverteu e outro preço que demonstra fraqueza e não consegue sair da região. Ó, mais claro aqui, ó. Essa última vela, ela é uma vela de força, porque ela rompeu lá para trás e ela reverte em seguida. Quando a venda vem agir, ela tenta sair, retrai e demonstra fraqueza em questão de volume, porque ele é um volume muito pequeno perante a última, mas aonde ele toca na região e sente a região. Caso ele nasce e venha buscar aqui embaixo primeiro, você tem uma chance dele pagar uma venda, uma compra aqui, ó, pelo menos nessa parte aqui, ó. Só que ele pagou e agiu com força, né? Ó. Então você tem que realmente ver o que está acontecendo, entendeu? Você está vendo o que está acontecendo no preço. Você vai imaginar o seguinte, ó. Eu tinha um velão antes, ó. É uma vela de força, porque ela rompeu todas as regiões. E o preço reverte em seguida. Quando a venda vem agir de novo, ela não consegue sair, ó. Entendeu? Caso o preço nasce e saia, há uma grande chance dele pagar uma retração aqui, ó. Você entendeu? E aqui ele tem que pagar uma venda pelo que ele fez, né? Ele não consegue sair do primeiro pavio, que é o primeiro registro, que vem depois de rompimento de preço novo e que reverteu o preço, entendeu? O preço dá um gap dentro dele, beleza? Estudar aqui é só com o estudo que você liberta, beleza? A educação liberta, o conhecimento liberta e o resultado só vem com conhecimento, tá? O resultado ele só vem com conhecimento. Bora pra cima.